contar histórias são ações muito frequentes nas escolas de educação infantil. As crianças são fisgadas quando escutam aquela famosa expressão "era uma vez". E foi pensando nisso que nós selecionamos um encaminhamento aqui no livro Letrar que vai propiciar a leitura e a apreciação de pelo menos 3 histórias. Olha só, aqui na página 30, nós elaboramos 3 ilustrações diferentes com o personagem Lobo, que vem sendo alvo de vários encaminhamentos nesses últimos dias. Mas nós temos lobos de histórias distintas, então você pode começar esse momento de contação de história aí com a sua criança por meio da análise dessas 3 ilustrações. Diante desta daqui, em que aparece um lobo assoprando uma casinha de palha, que história será esta? Pergunte isso para sua criança. Eu imagino que ela vai se recordar da história dos 3 porquinhos. E depois essa ilustração aqui de um lobo com uma touca de dormir, óculos, numa cama. Que história é essa? E a criança vai poder se recordar de Chapeuzinho Vermelho. E a última cena, temos um lobo que está colocando as patas dentro de um saco de farinha de trigo. Que história é essa? E a criança pode identificar então essa que é a história que ela vem se dedicando nesses últimos dias, o Lobo e os 7 Cabritinhos. Bom, depois de rememorar essas 3 histórias, 3 famosas histórias, você pode perguntar para a criança qual delas ela gostaria de ouvir por inteiro, mais uma vez. E aí, a partir da indicação dela, vocês podem procurar aí na casa de vocês por algum livro que apresente uma versão da história que ela indicou. No momento da leitura, eu peço que vocês deem especial atenção ao título da história, porque o título, na sequência, vai ser tratado também. Então, é bom dar especial atenção a ele. Você pode fazer a leitura apontando cada palavra que está sendo pronunciada nesse título. E depois de apresentar o título da história, faça a leitura integral dessa história para a criança, que eu tenho certeza que ela vai apreciar bastante. Bom, depois de apreciada a história, talvez a criança queira recontar essa mesma história à sua maneira. Ela pode rever as ilustrações deste livro que vocês providenciaram e pode ir contando os fatos que foram acontecendo naquela sucessão que é conhecida nessa narrativa. E assim ela vai ter a oportunidade de desenvolver muitas questões relacionadas à sua expressão oral. Tá certo? Bom, se a escola orientou a realização das atividades diretamente no livro, depois que vocês fizerem a apreciação dessa primeira história, você pode pedir à criança que localize entre esses títulos que colocamos aqui, qual deles é o título dessa história que vocês leram, que vocês revisitaram juntos. E aí a criança pode adotar o título desse livro que vocês fizeram a leitura, comparando com essas alternativas aqui, para localizar, portanto, o título correspondente a essa história apreciada. Nesse momento, você pode fazer algumas intervenções. Por exemplo, você pode indicar alguma letra específica que ajude a criança a localizar esse título que ela está em busca. Ou então você pode indicar a quantidade de palavras que o título tem. E essa informação, então, pode servir de indício, de ajuda para a criança na localização do título correspondente. Ou, se você preferir, você pode fazer a leitura apontada de cada um desses títulos aqui para a criança identificar qual é o título dessa história que vocês leram e então realizar a correspondência entre o título e a sua devida e correspondente ilustração. Tá certo? Vejam, esse mesmo encaminhamento de retomada, de revisita às narrativas deve acontecer para cada uma dessas 3 histórias. E ao final desse momento, desses momentos de leitura, a criança pode voltar aqui para o livro Letrar para fazer a correspondência entre o título e a sua correspondente ilustração. Então aproveitem essa oportunidade para revisitar clássicos da nossa literatura e assim favorecer para a criança mais essa oportunidade de desenvolvimento das suas habilidades de expressão oral.